Boa noite, irmãos. Saúdo mais uma vez a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então, continuando o culto ao Senhor, nosso Deus, nós vamos continuar expondo o livro de Êxodo, conforme o reverendo Rogério falou. Nós vamos trabalhar Êxodo e Salmos. Então hoje ainda será Êxodo, o livro, capítulo de número 3, do verso 13 ao verso de número 22. O irmão presbítero Ruiter fez no domingo passado, no último culto, o capítulo 3, verso 1 ao verso de número 12, e eu vou dar sequência aqui a partir do verso de número 13, até o verso 22, encerrando o capítulo 3. Amém? Êxodo 3, do 13 ao 22, nós vamos ler de forma alternada e vamos ler bem forte a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 22, de forma alternada. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Amém. Fechamos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, querido Deus e amado Pai, a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti, Senhor, seja a nossa vida, a Ti, Senhor, seja a nossa reverência. Que nós possamos estar aqui mais uma vez com os corações contritos no Senhor. Que nós possamos, nesse momento, esquecer as nossas dificuldades, os nossos problemas e ouvir somente o Senhor. Que a Tua voz nos alcance, Senhor, nesse dia de hoje, nessa noite, aqui neste culto. Que a Tua voz, Senhor, se faça presente em nossos ouvidos. Que nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Que nós possamos aprender mais. Que este culto seja, Senhor, para a honra e glória do Senhor em todos os seus atos. E que a nossa vida seja também para glorificar o Seu nome. Cuida de cada um de nós. Cuida de cada irmão que aqui está.
Cuida dos irmãos que não vieram, Pai, Tu sabes o motivo de cada um. Abençoa também aqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que vão assistir mais tarde, mas que a Tua igreja seja abençoada através da Tua palavra, através dos cânticos, Pai, através de todos os atos, Senhor, deste culto, que o Teu povo seja atingido, que o Teu povo seja alcançado conforme a Tua vontade. Abençoa também, Senhor, aqueles que nesse momento estão passando por enfermidades, que a fé deles seja somente no Senhor, que eles estejam sempre, Senhor, contritos em Ti, sabendo que todas as coisas são Tuas, Pai, que tudo é Teu, que nada é nosso, e que a nossa vida seja para Te adorar em verdade, em todos os momentos, independente dos momentos felizes ou momentos tristes, mas que nós saibamos que o Senhor é o nosso Deus, que nós nunca estamos sozinhos. E mais uma vez eu te peço, após a leitura desta palavra, após os louvores cantados, os hinos cantados, eu te peço mais uma vez, usa-me, Senhor, usa-me como instrumentos nas Tuas mãos, e que eu possa falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já determinou, que eu possa falar, Senhor, conforme a Tua vontade, que eu seja simplesmente um instrumento, que o Senhor fale através de mim. E mais uma vez eu te peço que eu jamais envergonhe o Teu santo nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, existiu um missionário chamado William Carey. William Carey, no ano de 1793, foi o primeiro missionário na Índia. E este homem saiu da sua cidade, ele fazia sapatos, ele era construtor de sapatos, digamos assim. Ele fazia todos os tipos de sapato, mexia com couro, mexia com tudo. E um dia ele falou que ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou a ele que ele deveria ir para a Índia para evangelizar. E saiu ele, após um certo convite de um outro missionário que morava na Índia. Saiu ele, a sua esposa e seus 2 filhos e mais uma cunhada para a Índia. Chegando na Índia, ele viu que a perseguição era muito grande naquela época, em 1793, como continua sendo. E então ele chegou lá com aquela sede de um missionário, querendo pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E no primeiro dia a polícia já colocou ele para correr. E ele, como é que eu vou evangelizar desse jeito? Mas eu não vou desistir. E ele continuou evangelizando. A pessoa que levou até a Índia o abandonou. Ele falou determinadas coisas que não eram verdades. Falou que ele teria ali moradia, teria ali uma renda, teria ali condições suficientes para ficar naquele lugar e pregar o evangelho. E ele viu que nada daquilo era verdade. O seu dinheiro estava acabando. E ele começou a querer entrar em desespero. A mulher dele falando, o que nós fizemos? Nós abandonamos tudo, estamos aqui hoje passando fome, passando necessidade, não temos mais dinheiro para nos mantermos. A cunhada vinha e falava a mesma coisa. Mas ele nunca deixava de acreditar que realmente ele tinha ouvido a voz do Senhor. E nisso eles foram conhecendo outras pessoas ali da Índia, forneceram a ele uma moradia. Ele chegou nessa moradia, essa moradia estava totalmente deteriorada, praticamente caindo essa casa. E a sua esposa, mais uma vez, como é que nós vamos morar numa imundiça dessa? Cheia de ratos, sujo, estava realmente uma bagunça. Existe até um filme, inclusive, você pode olhar depois, William Carey. E ele olhou para a casa e falou, ela está feia, mas ela vai ficar bonita porque nós vamos limpá-las e vamos organizar conforme a vontade de Deus. E ele passou para dentro, passou a noite todinha acordado limpando aquela casa. No outro dia a casa realmente estava bem melhor do que eles tinham encontrado. Então naquela cidade, ainda na Índia, ele começou a evangelizar e mais uma vez foi perseguido e foi expulso daquele lugar. Ele recebeu então um convite para ir para um lugar bem afastado, que lá ele teria moradia, né, e teria uma vida mais sossegada, e poderia pregar a palavra do Senhor. E continuou, e foi para lá. Chegando lá, era um lugar realmente distante, cheio de animais ferozes, e lá tinha um guarda florestal da polícia, mas que se tornou amigo dele. E a cunhada dele começou a se engraçar por esse guarda,
E realmente a casa ali já era melhor, já era um outro nível. E eles casaram então, essa cunhada dele casou com esse militar. E mais uma vez ele ficou sozinho. E foi chamado para um outro lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque ele já não tinha mais nada. Mas ele orava e falava para Deus: Senhor, será se eu te ouvi errado? Será se realmente o Senhor falou comigo? Ele já começou a ter dúvidas. Aí eu lembro de Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ao mesmo tempo ele falava: não, mas eu ouvi a sua voz sim. Eu ouvi a sua voz, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. E nisso ele foi para essa outra cidade, foi trabalhar como gerente de uma pedreira, onde lá eles mineravam ouro e muitas outras coisas. E nesse meio tempo, um dos filhos adoeceu. E esse filho teve uma febre muito alta. E ele orando ao Senhor, e o filho veio a falecer. E a mulher dele, mais uma vez: eu te falei, nós estávamos bem, perdemos agora o nosso filho, e agora o que vai ser de nós? E ele realmente caía em momentos realmente de depressão, porque a pressão era muito grande. Mas ele não desanimou, mesmo assim ele continuou. E ele trabalhando ali como gerente daquele local, chegou um outro missionário da Inglaterra, se eu não estiver enganado, que estava à procura dele já há algum tempo. Falou: William, eu estou te procurando, já tem muito tempo eu não estava encontrando, mas me falaram que você estava aqui, e aqui estou. Eu estou procurando você para que juntos nós possamos nos fortalecer agora e pregar a palavra do Senhor. E levou ele novamente para a cidade. E ali ele ficou naquela cidade. E ali ele já tinha mais apoio, já tinha muita gente forte por trás, realmente já tinha um apoio verdadeiro. Não foi conforme o que ele chegou, sozinho, com a cara e a coragem. Só que nesse meio tempo, a esposa dele também adoeceu. Ela adoeceu, mas nesse momento, como ele já tinha um apoio da junta de missões, digamos assim, então ela passou a ter um certo tratamento, era um lugar realmente amplo, era um lugar onde poderia ter uma vida um pouco melhor. Mas pouco tempo depois a esposa faleceu. Ficou só ele e um filho. E ele continuando: Senhor, eu estou aqui, estou pregando a tua palavra, mas até agora não veio frutos, até agora não sei o que aconteceu. E as coisas foram acontecendo, ele continuou estudando a língua, da Índia, e começou a escrever, a traduzir a Bíblia para a língua daquele povo. Aí o povo começou a entender a palavra de Deus e o povo começou a se converter. Eles passaram a conhecer a missão realmente dele ali naquele lugar. E ele passou a descobrir que realmente o Senhor Deus o chamou. Só que não era para pregar, era para traduzir a palavra de Deus. E as pessoas começaram a se converter, ele traduzindo a Bíblia. Ele começou a dar aula, ele foi convidado para dar aula na faculdade. E aí ele foi crescendo, sendo conhecido e nunca se afastando da palavra do Senhor. E aqui ele descobriu realmente que a missão dele era traduzir a Bíblia. Que a missão dele era levar a palavra para aquele povo, mas traduzida. E não da forma que ele queria fazer, batendo de porta em porta, pregando nas praças. E então a palavra do Senhor se tornou conhecida naquele lugar e ele se tornou o primeiro missionário na Índia. Essa história, meu irmão, tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje, com a escolha que o Senhor fez de Moisés. Meus irmãos, logo no início de Êxodo, onde o povo de Deus era perseguido, Êxodo capítulo 1, vimos que os descendentes de Israel no Egito se multiplicaram a cada dia. Está lá em Êxodo capítulo 1, verso 7, onde assim fala a palavra do Senhor. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Eles foram fecundos, tornando-se uma nação imensa, uma grande multidão, a cada dia ia crescendo. A terra passava ali naquele momento, ela passou a ser governada por um rei que não tinha apreço por José do Egito. Ele não chegou a conhecer José do Egito. Então, essa perseguição desse governador, desse rei, começou a aumentar.
tudo aquilo que José tinha feito pelo povo de Israel, nesse momento já tinha sido esquecido. Conforme o pastor Rogério explanou aqui muito bem, Êxodo capítulo 1, verso de número 6, fala o seguinte: faleceu José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E o verso 8 fala o seguinte: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Verso 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E o verso 10 ele fala: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então a perseguição era cada vez maior, buscando sempre humilhar o povo de Israel, colocar o povo de Israel sob domínio de Faraó, sob domínio do rei daquele lugar. Então, meu irmão, esse novo governador passa a considerar o povo de Israel, conforme nós lemos, né, que habita ali no Egito, uma ameaça interna a eles, à segurança da nação, e os coloca como escravos, como está ainda no capítulo 1, verso 11, que fala: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. E o verso 13, ele continua falando: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então a perseguição aqui era cada vez maior, e começaram a humilhar esse povo. Então tudo aquilo que José tinha feito, né, protegendo o povo de Israel para que a nação de Israel crescesse, já tinha sido esquecida, tudo tinha sido esquecido, mas o povo de Deus continuava crescendo. O povo de Deus era fecundo, e cada dia mais nascia mais crianças e mais crianças. E o povo de Deus, descendentes de Abraão, filhos da promessa, filhos do pacto, que eram muitos e continuavam crescendo a cada dia, mas estão no lugar errado naquele momento e sob o governo errado, sendo ali humilhados, porém mesmo em meio a tudo isso cresciam em números, como fala aí o verso 12 ainda do capítulo 1. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel, de maneira que o povo ali do Egito, juntamente com seu rei, eles ficavam inquietos. A gente faz de tudo para diminuir esse povo, e esse povo só cresce. A gente faz de tudo para destruir esse povo, e esse povo dá cada vez mais crianças, cada vez mais frutos para eles mesmos. Esse povo era dominado pelo governo de Faraó no Egito. Perseguidos, humilhados. Aos olhos humanos, meus irmãos, o Deus de Israel, ele parecia impotente a tudo aquilo, ao poder de Faraó. Aquele poder que era ali imperado, né? Colocado nas costas do povo de Israel na forma de humilhação, de trabalho forçado, trabalho escravo. Então, para manter sua fidelidade e cumprir suas promessas de salvação para com os seus escolhidos, o povo começou a desconfiar: não, nosso Deus não tem mais poder para isso, porque esse Faraó é muito poderoso. Aos olhos dos homens, aos olhos deles, eles pensavam desta forma: o rei aqui é muito forte, nós estamos sendo aqui humilhados demais e o nosso Deus parece que não está nos vendo. Eu acho que ele se esqueceu de nós. Parecia incapaz de impedir que deuses estrangeiros exercessem ali um domínio total sobre o povo de Israel. E eles a cada dia mais eram humilhados, e nos seus pensamentos, como muitas vezes nos nossos pensamentos, nesses momentos aí de pandemias, de gripe que está assolando a terra, de pessoas morrendo a cada dia, eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos crentes têm esse pensamento também. Eu creio que nós aqui não temos, porque nós aprendemos da palavra o tempo todo. Mas com certeza tem muita gente nesse momento, onde está o nosso Deus? O nosso Deus não tem mais força para nos ajudar nesse momento de pandemia, nesse momento de escravidão,
onde os governos só pensam em si mesmos, onde os políticos, onde os remédios que são produzidos, tudo tem um fundo falso, digamos assim, é só pensando no financeiro, é só querendo melhorar a sua própria conta bancária, o poder humano a cada dia cresce e o povo de Deus a cada dia mais é humilhado, perseguido. Onde é que está o nosso Deus? Com certeza muitos se fazem essa pergunta, como o povo lá no Egito também fazia. Cadê aquele Deus de José? Aquele Deus que colocou José como governador sobre todos, só era menos do que o rei? Cadê aquele Deus de José? Por que esse José foi esquecido? E aí eu volto e falo a respeito, onde fala também no livro de Reis, onde o povo pecava, Deus perdoava, o povo pecava, Deus perdoava, levantava ali juízes sobre o povo, o juiz vinha, fazia a vontade de Deus, e exortava de novo o povo, e o povo começava a ter uma vida boa novamente, depois caía de novo na perdição, e o povo clamava de novo, Senhor, perdoa-nos de novo, e ficava ali mais 20, 30, 40 anos de novo em escravidão, depois levantava um outro juiz, vinha mais 30, 40 anos de bonança, onde o Senhor estava no controle, o povo clamava de novo, e Deus vinha de novo, e o povo caía de novo. Meus irmãos, é assim. E até hoje é assim. O povo clama, Deus ouve, porque a palavra de Deus fala que Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Aí o Senhor manda um juiz para nós, nos defende. Aquele juiz vai e parte. O povo cai de novo. O povo clama de novo. O Senhor manda outro juiz. O povo vive de novo bem novamente. Na história da igreja foi assim, desde o início. E muitas vezes nós caímos, esquecemos de pedir perdão. Quando lembramos, tem um Deus por nós. Vamos gritar a esse Deus, vamos clamar a esse Deus, vamos nos humilhar a esse Deus, pedir benevolência, pedir misericórdia. E o nosso Deus, que é tão misericordioso, Ele vem e socorre-nos novamente. E eleva de novo o seu povo. Então, meus irmãos, o tema escolhido hoje para a nossa pregação, para a exposição de hoje no livro de Êxodo, Deus nos transforma em instrumento para o seu propósito. Deus nos transforma em instrumento para o seu propósito. Vocês lembram do tema da última pregação? Com certeza, é muito difícil a gente lembrar, né? Mas tem um ou outro que deve lembrar. O tema que o irmão Ruiter usou fala o seguinte: Deus nos dá um propósito de vida. Ele expôs aí do verso 1 ao verso de número 12. Deus nos dá um propósito de vida. Foi o tema que ele trabalhou domingo passado. E dentro desse propósito de vida, Deus nos transforma em instrumentos para que esse propósito seja cumprido. Ele nos transforma em instrumentos em suas mãos, a cada um de nós, para que o propósito dele e não nosso, para que esse propósito seja cumprido conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. Aí nós lembramos de Provérbios, onde fala: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então tudo, meus irmãos, é para o propósito de Deus. Nós estamos aqui hoje para cumprir um propósito do Senhor. Se eu estou pregando aqui hoje é para cumprir um propósito que Ele já tinha estipulado lá atrás. E nós estamos aqui ouvindo, meditando na palavra dEle. Talvez até alguns ainda pensam: eu fui convertido porque alguém me apresentou o Evangelho também. Mas foi porque Deus encaminhou alguém para que te apresentasse o Evangelho e você fosse convertido e que você fosse usado como instrumento nas mãos dEle para que o propósito dEle fosse cumprido. E assim é a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso meditar seja para a honra e glória do Senhor. Então Deus nos transforma em instrumento para que o seu propósito seja cumprido. Então, meus irmãos, a situação de Israel, que já era bastante crítica, no meio ali da escravidão, da submissão, da humilhação, então pior ainda mais quando o faraó ordena que todos os recém-nascidos sejam afogados no Nilo. E antes disso, ele ordenou que as parteiras matassem as crianças do sexo masculino, como está aí em Êxodo capítulo 1, do verso 15 ao 17,
e eu vou ler aqui para que a gente acompanhe, onde fala o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, capítulo 1, verso 15, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então a coisa já estava ruim. E os filhos, então, do povo de Deus, começou a ser perseguido ainda no ventre. Não eram mais só os homens que estavam ali trabalhando, as mulheres que estavam ali trabalhando, mas agora os filhos que estavam na barriga dessas mulheres. Elas começaram a ser perseguidas ainda no ventre materno. E o verso de número 18 continua: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que ele chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Ou seja, a perseguição aumentava e o povo crescia. A perseguição aumentava, o povo crescia. No início da igreja era assim também. A perseguição aumentava a igreja do Senhor e a igreja só crescia. É tanto que eles falavam que parece que o sangue do povo de Deus era estrume na terra. Porque quanto mais eles matavam o povo de Deus, mais crente nascia. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. E assim era, meus irmãos, desde o início. E é hoje também. E a perseguição está começando a se afunilar novamente. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, como também um povo lá no Egito pensavam. Se Deus nos abandonou, nós estamos sofrendo. Às vezes nós até pensamos, como a igreja está sendo perseguida, está todo mundo atrás da igreja, é homofobia, tudo que se fala. Você não pode falar nada. Isso é perseguição, não é diferente da perseguição lá no início, nos primeiros séculos, não. Mas ele continua aqui no verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, ou seja, as parteiras também passaram a ter filhos. Né? Então, verso 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, mais uma perseguição se levantava aqui. Começou a perseguir os filhos ainda no ventre. Como não conseguiu ter êxito ali, ele começou a perseguir os meninos que estavam nascendo e mandou jogar no rio, no Nilo, todos aqueles que nasceram do sexo masculino. Meus irmãos, nos planos do Senhor, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados em momento algum. Nunca. Podemos até pensar às vezes, não, esse plano de Deus não deu certo dessa vez, mas vai dar... Não, não existe isso. Os planos do Senhor jamais são frustrados, porque Ele é superior, Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem um controle de tudo na humanidade. Nada poderia impedir que o escolhido para mediar o plano de salvação divino naquela época fosse morto, pois ele seria um instrumento para que o propósito do Senhor fosse cumprido. E quem era esse? Moisés. Moisés, então, foi salvo, teve uma criação exemplar, todo tipo de conhecimento, guerreiro, habilidoso. Aí você pensa, não, mas será que foi parar lá por acaso? Nós não pensamos isso, que nós conhecemos a palavra. Mas quem não conhece a palavra de Deus fala, não, ele foi por acaso. Não foi, foi a determinação de Deus, ele passou ali 40 anos, naquele palácio, conhecendo as melhores comidas, tendo os melhores professores, tendo ali aprendido com os melhores guerreiros. Tudo isso era Deus preparando Moisés para que ele fosse usado como instrumento dele lá na frente, mais 40 anos depois. E aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, onde é o primeiro ponto da nossa pregação, eu quero que os irmãos guardem aí, Deus nos transforma em instrumento para o seu propósito. E o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, Deus nos transforma em instrumento para que o seu nome seja lembrado eternamente. Deus nos transforma em instrumento para que o seu nome
seja lembrado por toda a eternidade, de geração em geração. Onde está aí a partir do verso 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Senhor, quando me perguntarem, eu vou chegar lá, tudo bem, vou falar do Senhor, vou falar que o Senhor tem esse plano de salvação. Mas esse povo vai falar, quem te enviou, Moisés? Com que autoridade você chega aqui falando todas essas coisas? Por quê? Porque, primeiramente, o Senhor manda ele falar com os anciãos daquele lugar. Então, por que você vem com essa ilusão para que nós que já estamos sofrendo, já perdemos filhos, criancinhas, bebês, estamos sofrendo de escravidão, fazendo trabalho forçado, coisas que nós não estamos mais dando conta, e está só piorando, e agora você vem com essa ilusão para nós, querendo nos iludir, querendo dar-nos uma esperança onde nós não já temos mais nenhuma esperança? Quem te enviou? Quem te enviou? Moisés. E o verso 13, ele é bem claro, meus irmãos. E nós podemos aqui lembrar que antigamente, na cultura daqueles tempos, saber o nome de alguém era fundamental, porque o nome tinha um significado. Não existiria ali a possibilidade de você dar um nome a um filho sem um significado. Cada nome ali tinha uma procedência, tinha ali um intuito por trás daquilo tudo. Então o nome da pessoa ali era essencial sobre aquela pessoa. Então Moisés se preocupou, a primeira coisa, Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Qual o nome que eu dou para esse povo? Eu vou chegar lá, o nosso Deus, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Mas que Deus é esse, Moisés? E o verso 14 continua, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. O Senhor responde a ele, eu sou o que sou. Aí pode ter criado uma dúvida imensa na cabeça de Moisés, eu sou o que sou. Mas eu vou chegar lá e vou falar para esse povo, não, o eu sou o que sou me enviou. Se nós olharmos aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o eu sou o que sou. E Deus colocou isso na cabeça de Moisés, eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu sou aquele que veio para salvar. Deus aqui nesse momento, meu irmão, ele diz a esse povo, Moisés, olha lá, diz a esse povo que eu sou aquele que existe por si mesmo, que acima de mim não tem outro. Diga lá a esses anciãos que não depende de qualquer outra coisa para existir, de outra pessoa, de outro mundo. Tudo depende de mim, tudo, toda e qualquer coisa depende de mim. O existir depende de mim. Diz a esse povo que eu sou o criador e sustentador de tudo que existe e que ainda existirá e que ainda virá. E que eu estou no comando de tudo isso. Diga a esse povo, Moisés, que eu sou imutável e não falho nas minhas promessas. Eu sou o que sou. Não mudo o meu caráter. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é imutável. Ele é imutável, um Deus de caráter, um Deus que cumpre com as suas promessas, independente dos nossos pensamentos. Se ele vai realizar ou se ele não vai realizar. Ele sabe de todas as coisas. E o verso 15, ele continua assim. Eu sou, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eterno, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, eu estou aqui, estou fazendo que vocês lembrem de mim. Pode ser que esse povo lá já tenha esquecido de mim. Eles clamam todos os dias, mas alguns ainda não se deram conta que depende de mim. Pode ser que muitos ali não vão me reconhecer, mas diga a eles tudo que eu estou te ordenando que diga. Eu sou o Deus de vossos pais.
E o Senhor estava fazendo tudo aquilo dali, meus irmãos, não por causa do povo de Israel que estava ali no Egito, mas sim porque ele tinha feito um pacto com Abraão. E tinha prometido a Abraão uma descendência inumerável. E era por isso que ele estava ali chamando Moisés para que libertasse aquele povo. É por isso que ele fala aqui no verso 15, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros. Fala esse povo que eu sou o Deus de Abraão, eu que estou te enviando. Porque se você falar que é o Deus de Abraão, esse povo vai me reconhecer. Eles vão lembrar da promessa, do pacto que eu fiz lá atrás com Abraão, que eu não abandonaria o meu povo em momento algum. Mesmo meu povo se misturando com a idolatria de outros povos, se casando com aqueles povos que eu ordenei para que ele não casasse, para que ele não se misturasse com aquele povo, eles estão se misturando, mas mesmo assim eu não esqueci da promessa que eu fiz a Abraão, o meu servo, o pacto que eu fiz com ele, por isso é que eu vou cumprir. Então vai lá, Moisés, fala a esse povo que eu vou libertá-los, não porque eles merecem, mas porque eu sou fiel para cumprir o que eu prometo. Porque eu sou o que sou, porque eu cumpro com o que eu prometo, porque eu sou imutável. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não depende dos nossos erros, que às vezes nós pensamos, oh, Deus não está comigo hoje, porque hoje eu fiz cada coisa ruim, eu pensei cada coisa ruim, o Deus se afastou de mim hoje. Deus não esquece de nós. Nós nos afastamos dele, sim, isso é verdade. Mas com certeza, nesse momento onde nós nos afastamos dele, ele deve sentir uma dor imensa. Eu fiz tanto por ele, e o que ele está fazendo por mim? Eu dei meu filho por ele, e o que ele está fazendo por mim? Meu filho morreu por ele, e o que ele tem feito por mim? E assim somos nós, em pecado, vivemos. E isso, meus irmãos, é muito dolorido para o nosso Deus. Mas ele não esquece, ele continua, eu vou libertá-los, porque o pacto que eu fiz eu não vou quebrar. Eu vou fazer de tudo para libertar aquele povo. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, Deus nos transforma em instrumento para que a sua voz seja ouvida. Primeiro, ele nos transforma em instrumento para que nós estejamos ali firmes na sua promessa, para que nós possamos lembrar dele eternamente. E nos transforma em instrumento. E a palavra de Deus, como é que ela vai ser lembrada eternamente? Através da minha pregação, através da tua pregação, através do teu evangelismo, através das coisas que você faz relacionada à igreja, relacionada ao cristianismo. Tudo isso é revelação do Senhor nosso Deus. Esses dias eu tive atendendo uma empresa, e lá tinha um rapaz. No final que eu terminei o serviço, eu sempre ando com a biblinha, e eu entreguei para ele. Obrigado, meu irmão, eu estou precisando comprar uma Bíblia para minha filha. Só vou esperar o dinheiro, que eu estou sem dinheiro. Ele trabalha na limpeza da empresa, e ele realmente, vou juntar um dinheiro primeiro para comprar uma Bíblia. E nisso eu fui comprar uma Bíblia também, eu tinha comprado, na verdade, uma Bíblia para a Gabriela, que ela tinha me pedido, de presente, né, um excelente presente. E nisso lá o rapaz, o dono da loja, falou, eu estou fazendo um sorteio de Bíblias aqui, vou colocar teu nome. Aí colocou meu nome, aí 2 dias depois me ligou, você ganhou uma Bíblia. Eu falei, que bênção. E nesse mesmo dia esse rapaz tinha me falado que ia comprar a Bíblia, eu lembrei logo dela, da filha dele de 13 anos, que pediu uma Bíblia. Aí eu penso comigo, uma adolescente pedindo uma Bíblia de presente, não só adolescente como a minha filha pediu também, já não é mais adolescente, é uma bênção para um pai dar um presente desse, só que ele não tinha condições. E o interessante é que a Bíblia que eu ganhei é uma Bíblia feminina, capinha rosa, com zíper. E eu passei lá na empresa e entreguei essa Bíblia para ele. Esse rapaz ele ficou tão emocionado que eu não tinha prometido a Bíblia para ele. E parece que ele não acreditou que eu estava dando a Bíblia para ele, eu vi as lágrimas cair do rosto dele. Aí eu começo a pensar o tanto que nós temos a fazer e às vezes nós não fazemos.
Uma biblinha faz uma diferença imensa. Uma biblinha. Quando Deus fala que nós somos instrumentos para que o seu nome não seja esquecido, para que ele seja lembrado eternamente, meus irmãos, é dessa forma. É falando de Deus onde quer que estejamos, levando a palavra de Deus, percebendo a carência do povo nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Tem tanta gente que quer uma Bíblia e às vezes não tem condições de comprar, porque às vezes não tem condições de comprar nem o próprio alimento. E nós devemos estar prontos para perceber essas coisas. E nós só percebemos essas coisas quando realmente nós estamos sendo instrumentos do Senhor. E Deus quer nos usar como instrumentos nas mãos dele o tempo todo, só que às vezes nós não queremos ser esse instrumento. Às vezes nós nos afastamos dessa missão de instrumentos nas mãos do Senhor. E uma biblinha faz a diferença. Uma outra vez uma senhora me falou que ela estava em um ônibus e tinha uma pessoa que entrou nesse ônibus muito deprimida. E isso ela me falando. Ela falou que ele chegou no ônibus e falou: meus irmãos, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Muitas vezes nos ônibus a gente vê muito isso, as pessoas entrando pedindo, né, que eu estou passando necessidade, estou passando fome. E esse homem, ela disse que entrou diferente: eu estou passando por muita necessidade na minha vida. Estou passando por muita carência na minha vida. E eu quero a ajuda de um de vocês, basta a ajuda de um. E eu não quero dinheiro. Eu quero um abraço. Ela não acreditou. E ela me contou assim aos prantos, falando: eu não acreditei, Zé Marco, naquilo que eu ouvi, porque a gente vê todo mundo pedindo dinheiro. E esse senhor estava querendo um abraço. E ela me falou, e o pior, ninguém teve coragem de levantar, eu estava lá no fundo do ônibus. Eu levantei e fui lá e dei um abraço nele. E esse homem chorou. E eu chorei junto com ele. E muitos ali naquele ônibus choraram. Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Às vezes nós só precisamos dar um abraço. Às vezes nós só precisamos falar: meu irmão, Deus te ama. E nós esquecemos. Não é? E Deus nos quer como instrumentos nas suas mãos, para que o nome dele não seja esquecido em momento algum. E o segundo ponto, meus irmãos, fala: Deus nos transforma em instrumento para que a sua voz seja ouvida, para que a sua voz perfure lugares imagináveis ou inimagináveis, onde nós achamos que a palavra do Senhor não tem condições de penetrar. Ela vai, entra e habita. O verso 16 assim fala: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, aqui ele repete, para reforçar: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Perdão, meu irmão, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O Senhor está dizendo aqui: povo meu, povo de Israel que sofre, povo da terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, eu tenho visitado a cada um de vocês e vejo o teu sofrimento, eu vejo a tua luta, eu vejo a tua necessidade, eu não me esqueci de vocês. E assim que o Senhor falava àquele povo, e ele falou aqui no verso 16: em verdade vos tenho visitado, e tenho visto o que vos tem sido feito no Egito, eu tenho visto o sofrimento que vocês estão passando, eu tenho visto a carga de trabalho que está nas costas de vocês, eu não os abandonei. Vai lá, Moisés, e fala para esse povo exatamente isso, que eu estou ali presente, que eu estou ali com eles, mesmo no sofrimento, onde eles pensam que eu não estou ali, eu estou ali, sustentando a cada um,
fazendo-os levantar todos os dias pela manhã com coragem para trabalhar, fazendo com que eles possam ter sabedoria o suficiente para obedecerem a Faraó e sofrer menos. Mas eu não tenho abandonado nenhum deles, eu tenho visitado e tenho visto o sofrimento do meu povo. Vai lá, ajunta os anciãos e fala tudo isso. E este era o primeiro desafio de Moisés, para a missão a qual Deus estava determinando, ao qual ele seria instrumentos nas mãos do Senhor. Fala a esses anciãos, porque você lembra que quando Moisés foi à presença de Faraó, ele não foi só ele e Arão, não. Tinha muita gente ao seu redor, os anciãos ali do povo de Israel. Tinha acompanhado também a Moisés, que foram os primeiros que Moisés procurou, ordenado por Deus. Vai lá procurar Abraão, e depois você vai procurar os anciãos, e você vai falar tudo isso que eu estou te falando. Fala aos anciãos que o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, tenho visitado e tenho visto o sofrimento de todos eles, e que eu não vou ficar calado, que eu não vou ficar quieto, que agora eu vou agir. Porque eu agora quero agir. Não porque eles merecem, porque eles não merecem nada. Mas eu cumpro com o que eu prometo. E assim ele continuou aqui no verso de número 17. Portanto, disse eu, isso Moisés falando, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Vai lá, Moisés, e fala isso. Eu vou levar esse povo para uma terra onde mana leite e mel, onde eles não terão esses sofrimentos. Terão que trabalhar, sim. Terão que continuar fazendo a obra, sim. Mas agora eles estarão sob o meu poder de um rei verdadeiro. De um rei que existe sobre todas as coisas. Não é só um rei, um faraó que está no Egito. Mas agora é um rei que está em todo lugar. Em todos os lugares, com todos os povos. E o meu povo será privilegiado, porque eu tirarei dessa servidão. Fala a eles que eu não os abandonei. Os farei sair daquela aflição, da mão pesada de Faraó, do povo do Egito que estão ali humilhando o meu povo. Eu tirarei o meu povo de lá. Diga a todos eles que eu os levarei a uma terra linda, maravilhosa, que mana leite e mel, onde eles gozarão da felicidade e embaixo da minha proteção. É assim que tem que ser a nossa vida, meus irmãos. O Senhor nosso Deus, Ele nos visita todos os dias. Não pense em você que Ele não vê o teu sofrimento. Eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é a tua necessidade. Mas eu te garanto que Deus sabe. Eu te garanto que Deus sabe. E a palavra dele não mente. E conforme Ele fala, Ele é imutável. Ele não muda a sua promessa. Ele não quebra o pacto que Ele mesmo fez. E Ele já fez sabendo que nós não seríamos capazes de cumprir este pacto, mas que Ele seria capaz de cumprir até o final, sem falhar em nada. Então, meus irmãos, não esqueça, independente do teu sofrimento, independente das coisas que estão acontecendo na tua vida, sejam elas boas ou elas ruins, ou péssimas, Deus sabe. Porque Ele fala na sua palavra no verso 16, eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito na tua vida. É a palavra de Deus mesmo. Não é a palavra do Zé Marco. É a palavra de Deus. Ele nesse momento está aqui com cada um de nós, nos aconchegando embaixo de suas asas, como nós cantamos também, embaixo de suas asas, sobre a sua proteção, sobre o seu aconchego, igual uma galinha quando coloca seus pintinhos embaixo de suas asas. É assim que Deus faz conosco. Quando o perigo vem, os pintinhos correm para baixo da asa da mãe da galinha, ela abre as asas, os pintinhos entram, ela fecha e baixa. E ali nada os tocará.
porque estão sob a proteção daquela mãe. E assim é o nosso Deus. Embora esteja difícil, talvez as preocupações com as doenças, Covid, gripe, e coisas mais ruins que estão vindo e que virão. É profecia, virão. Mas nós não devemos olhar para essas coisas. Nós devemos ter o foco no nosso Deus, aquele que nos visita, que vê as nossas dificuldades, que vê as nossas lutas e que nos liberta. Esse é o nosso Deus bondoso. Esse é o nosso Deus. E o verso de número 18 fala: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deixe-nos ir, Faraó. Eu trago a palavra do Deus, do nosso Deus, o eu sou. Aquele que é poderoso, inclusive sobre você, sobre a tua vida, ele é poderoso. Aqui, meus irmãos, eu abro um parêntese para dizer, talvez Faraó tenha pensado naquele momento: mas Moisés, que é isso, Moisés? Eu te conheço. Eu te conheço. Que Deus é esse que pode se aliar a esses escravos que estão aqui sob o meu comando? Que Deus tão poderoso é esse, tão ilustre, que vai se juntar a Ralé, aos que são menos dos menos aqui no Egito? Que Deus é esse? Eu sei que Faraó pode ter refletido desta forma. Moisés, você saiu daqui fugido, você vem agora com essa para mim? Me fazer querer acreditar que tudo isso que você está falando é verdade? Ó, Faraó, está aqui, ó, meu cajado, ó, transformou em cobra. Ah, os meus sábios aqui também fazem isso, aí pá. Com certeza ele deve ter refletido: não, isso não é verdade. Você acha mesmo que eu acreditaria nessa tua historinha de povo, o meu povo que está aqui trabalhando para mim, fazendo com que o Egito cresça? Vou deixar esse povo sair daqui 3 dias para ir adorar esse Deus que você está falando? Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou tão ignorante assim que vou crer nisso? Mas antes disso, se você lembrar aí no verso de número 12, então, que o irmão Rui pregou, o verso 11, fala: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, você voltará para cá. Esse é um sinal que eu vou te dar, que eu realmente vou estar contigo, que você realmente vai fazer todas as coisas. Mas também eu te falo, Faraó não vai te ouvir. Faraó terá o coração endurecido. Onde entro aqui no nosso terceiro ponto, onde fala: Deus nos transforma em instrumento para que a sua força e poder sejam revelados. Deus nos transforma em instrumentos para que eu, com a minha força dada por Deus, eu vou e revelo o nome do Senhor para libertar o povo de Israel. Eu, com a força que eu estou te dando, você vai evangelizar e vai trazer aqueles que são meus. Vai libertar aqueles que são meus, aqueles que estão perdidos aí no mundo, você vai libertar. Não com a tua força, mas com a força que eu estou te dando. Vai com essa tua força, a força que eu estou te dando. E é isso que Deus nos fala todos os dias. Verso 19 assim fala: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. E eu vou te usar, Moisés, você será instrumento nas minhas mãos para que a minha mão forte seja exposta à vista de Faraó. Eu vou te usar como instrumento para que o meu povo seja libertado. E muitas vezes Deus te usa: eu vou te usar, meu irmão e minha irmã, como instrumento para que a minha palavra chegue àqueles que ainda não foram convertidos e que são predestinados à salvação, que são escolhidos por mim, mas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor, e estou te encaminhando com mão forte
para que você pregue o evangelho e traga esse povo, liberte esse povo, que eles saiam ali daquela escravidão, seja ela qual for, na prostituição ou onde quer que seja. Eu vou te enviar para que o meu povo seja liberto. O Senhor nos fala isso todos os dias. Mais um dia eu estou te despertando. Mais um dia você está acordando, não simplesmente para tomar café, ir para o trabalho, almoçar, trabalhar, voltar, jantar e dormir. Não, eu estou te levantando para que você, onde quer que esteja, possa libertar o meu povo, através da missão que eu estou te dando, através do instrumento que é você nas minhas mãos. É para isso que o Senhor nos quer. Ele não nos quer simplesmente para acordarmos todos os dias, levantarmos, tomar um café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, voltar para casa e dormir. Não é isso, meus irmãos. Só que às vezes nós pensamos assim. Às vezes nós chegamos no final do dia, hoje o dia foi muito bom, hoje o meu dia foi produtivo, hoje todos os meus planos foram concretizados, tudo aquilo que eu planejei eu consegui cumprir. E Deus está onde? Será se nesse plano estava incluso Deus? Será se nesse plano, desse plano diário que você fez, quantas pessoas você evangelizou? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você falou da justiça de Deus? Para quantas pessoas você teve coragem de chegar e falar, meu irmão, muda de vida, senão você vai para o inferno? Às vezes nenhuma. Mas mesmo assim eu chego ao final do dia e falo, meu dia hoje foi muito produtivo. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso. Ele nos criou para que nós sejamos instrumentos nas mãos dele em todos os lugares. E em qualquer momento. Não é só na igreja. Falar de Deus dentro da igreja é fácil. Nós temos que sair do nosso conforto. Eu não falo só no conforto da nossa casa, do nosso sofá, mas do nosso conforto sentimental, onde eu me sinto bem em estar no meio de incrédulos e não falar de Deus, porque senão eu vou ser expulso dali, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido, eu vou ser ali, às vezes até vão me bater, porque eu vou falar do amor de Deus. É desse conforto que eu falo. É desse conforto que nós temos que fugir. Eu tenho que servir a Deus, mesmo apanhando, como Paulo apanhava. Apanhava, dava-se como morto. Primeira coisa que ele fazia quando levantava era pregar de novo a palavra de Deus. É para isso que Deus nos quer. Então Deus nos transforma em instrumento para que a sua força e poder sejam revelados através de nós, através de mim e de você. E isso nós devemos continuar. E o verso 20 fala, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Fala lá, Moisés, para esse faraó, que eu mostrarei a ele por que que eu sou o que eu sou. Por que que eu sou poderoso. Eu vou mostrar a ele por que que ele está no poder. Eu vou mostrar a ele que a minha mão forte estará sendo usada através da tua mão, porque você é o meu instrumento. Eu te separei para isso. Foi por isso que você até hoje está vivo. Foi por isso que você escapou lá da perseguição de Faraó e você não foi morto como os outros meninos. Porque eu te separei para mim. Deus nos fala todos os dias. Ele separou a mim e a você para Ele. Para fazer a obra. Para que esse instrumento que sou eu e você, que ele seja útil, que ele seja eficaz. E o verso 21, meus irmãos, continua, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Eu vou libertar meu povo vai sair do Egito com a minha mão forte. Faraó vai sofrer, meu povo vai ser libertado e meu povo não vai sair de qualquer jeito, porque o meu povo, eu vou dar a eles o que eles merecem, apesar deles não merecerem nada, mas eles não vão sair dali de mãos vazias. E é a palavra de Deus que fala. Onde o verso 22
Ele fala: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O Senhor está falando aqui, o Senhor diz a Moisés: vocês despojarão os egípcios. Vocês não vão sair de lá de qualquer jeito. Vocês já trabalharam muito para esse povo. Eu vou libertá-los, vou levar para a terra onde mana leite e mel, e vocês não vão sair dali de mãos abanando. Meus irmãos, o despojo era, se você lembra, na guerra sempre aquele que vence, pega ali tudo que é ali dos derrotados e leva consigo, seja mulher, seja menino, seja cavalo, boi, o que tiver, ouro, prata, leva tudo. E o Senhor fala aqui, ó, os meus filhos, eles levarão esses despojos, vocês despojarão os egípcios. Está na palavra de Deus, logo no final do verso 22. Despojareis os egípcios. Então, quando isso acontecia, meus irmãos, porque a guerra tinha sido vencida, então Deus já estava falando: ó, o meu povo vai vencer essa guerra, na hora que eu quiser e da forma que eu quiser. Então, essa guerra já é uma guerra vencida, esses despojos ali estarão com vocês. O Senhor já o tinha advertido que ali era uma situação de guerra que não seria fácil. Moisés, essa é uma guerra, não vai ser fácil, mas não é você que vai lutar, sou eu que vou lutar. Você só vai ser o meu instrumento, eu que vou lutar. Lembra aqui quando Deus fala para Davi: Davi quer continuar a luta, quer continuar a batalha. Senhor, posso prosseguir? Não. Senta aí embaixo das árvores e fica aí até eu passar. Quando você vê as copas das árvores se mexendo, aí você sim, levanta e vai atrás, porque eu já estou na frente. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus fez com Moisés. Moisés vai lá e liberta o meu povo, mas é com a minha força. Foi o que Deus falou com Gideão. Gideão, vai nessa tua força aí, liberta lá o meu povo. Que força, Senhor? Eu sou o mais pobre da minha família, eu sou a família mais pobre aqui de todos os povos. Não seja ignorante, Gideão. É a força que eu estou te colocando. E assim Deus nos fala: não seja ignorante, meu irmão. Você não tem força nenhuma, mas eu tenho, e eu estou te colocando essa força. Porque você é meu instrumento. Para que a minha finalidade seja concluída lá na frente. Para que meus planos não sejam frustrados. Por isso é que a minha força está contigo. Vai lá, Moisés. Vai lá e demonstra a esse faraó que eu sou o que eu sou. O Senhor, meu irmão, já o tinha advertido que ali seria uma situação difícil. O Senhor também já estava declarando a vitória do povo de Israel. E é assim que Deus nos fala hoje. Ele está declarando para cada um de nós, cada uma das igrejas que pregam o seu evangelho, cada um dos verdadeiros convertidos, povo de Deus, escolhido e separado para esse Deus. É assim que Deus nos fala: a vitória é certa. Ah, então quer dizer que agora eu vou ter um emprego melhor, meu Deus? Ah, meu Deus, quer dizer que agora eu vou ter uma vida até o final com muita saúde? Ah, meu Deus, quer dizer que agora, a partir de agora, então, a minha vida será só prosperidade? Meus irmãos, às vezes as vitórias que nós esperamos são essas. E a vitória que Deus nos revela aqui é a salvação. É a morada ao seu lado, onde não terás mais aflições, não terá mais choro, não terá mais sofrimento. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E como aplicação, eu quero só dizer o seguinte. É mais uma pergunta. Eu gosto sempre de terminar com uma pergunta para que nós possamos refletir. Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor? Você tem se deixado ser um instrumento nas mãos do Senhor? Ou será que nós temos feito como Jonas fez? O Senhor queria usá-lo como instrumento, deu a missão para ele, ele tentou fugir. Deus foi lá e resgatou: você vai cumprir. Meus irmãos, não tente fugir dessa missão. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para que a sua missão seja concretizada, para que o propósito de Deus seja atingido.
e que realmente as coisas aconteçam conforme a vontade dEle e não conforme a nossa vontade. Então que nós tenhamos, meus irmãos, através dessa mensagem, através da palavra de Deus, a certeza que Deus nos transforma em instrumentos em suas mãos para que o seu propósito seja cumprido, para que sua vontade seja feita. Que nós não esqueçamos disso. Independente da missão que Deus te deu, cumpra cabalmente, sem lamentar, sem murmurar, independente da tua situação. Creia que existe um Deus que nos visita todos os dias e que conhece os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas batalhas. E Ele jamais nos abandona. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, onde nós ouvimos aqui agora. Onde o Senhor falou com cada um de nós. Sabemos, Senhor, que somos instrumentos nas Tuas mãos, mas que somos fracos. Que necessitamos muitas vezes do Teu empurrãozinho. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores. E não queremos muitas vezes ser instrumentos nas Tuas mãos. E muitas vezes esquecemos da missão que o Senhor nos deu. Nós esquecemos também que o Senhor nos capacita para a missão. Nós esquecemos que nós, Senhor, não estamos sozinhos em momento algum, porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor separou Moisés para libertar esse povo, o Senhor falou a Moisés através de uma sarça ardendo em fogo, em chamas, mas que não se queimava. E o Senhor nos fala, Senhor, todos os dias. E às vezes, nós não olhamos para o Senhor. Nós não percebemos a Tua presença assim como Moisés te percebeu naquela sarça ardente. Nós esquecemos de olhar para Ti, ou temos medo de olhar para Ti. E nós te pedimos, Senhor, nos dê discernimento para saber que o Senhor está conosco. Nos dê sabedoria para fazer a Tua vontade, andar conforme a Tua vontade, para aprendermos a cada dia, através da Tua palavra, que ao sermos exortados, que nós tenhamos humildade para reconhecer que nós somos falhos, que nós somos instrumentos falhos, que às vezes precisa, Senhor, de um reforço, e às vezes nós não queremos esse reforço. Achamos que somos poderosos em nós mesmos, esquecendo que nós somos dependentes do Senhor em tudo. E nós clamamos nesse momento aqui mais uma vez, nós que aqui estamos e os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor visite a cada um. A Tua palavra fala que o Senhor nos visita todos os dias, que o Senhor nos conhece, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece a nossa vida por inteiro. E o Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor conhece os nossos sofrimentos, às vezes que nós queremos desistir, sim, Pai. Às vezes nós queremos desistir de continuar, porque as nossas forças elas chegam a um momento que tem limite, elas são limitadas, Pai. E nós te clamamos mais uma vez, esteja conosco. Sabemos que o Senhor nos conhece, sabemos que o Senhor nos visita e agora nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos dê força para prosseguir. Assim como o Senhor deu força a Gideão, o Senhor deu força a Moisés, o Senhor deu força a todos os apóstolos e profetas, Senhor, que pregaram o Teu Evangelho. Assim como o Senhor falou para Moisés, o faraó não vai te ouvir, mas vai lá que eu estou te mandando, porque eu estarei contigo, assim nós te pedimos hoje. Esteja conosco nas nossas lutas diárias, nas nossas missões diárias, e que o nosso proceder seja realmente como um instrumento nas Tuas mãos, que nós sejamos um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos em tudo, porque nós necessitamos e dependemos do Senhor. Esteja conosco, Pai. Acalma nesse momento os nossos espíritos, os nossos corações, as nossas almas. Acalma, Senhor, nossos pensamentos que nesse momento podem estar pensando já amanhã, depois de amanhã.
sendo que o Senhor fala para nós vivermos o hoje e o agora, porque o amanhã só ao Senhor pertence. Então nos acalma, para que nós possamos, Pai, sentir a Tua presença, para que nós saibamos que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa luz, é o nosso caminho, é o que nos tira da terra da servidão e nos coloca numa terra que mana leite e mel, onde nós viveremos para Te servir e embaixo das Tuas asas, sobre a Tua proteção, sobre o Teu poder. É isso que nós Te pedimos, Pai. Socorrei o Teu povo, socorrei a Tua igreja e nos fortalece a cada dia, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Amém.